Muito bom dia a todos. Começo naturalmente por vos cumprimentar, na pessoa da doutora Maria Belém Roseira, doutor Vítor Ramos, cumprimento-vos a todos, com duas ou três exceções que eu corro o risco de me esquecer de alguém, mas não posso deixar de fazer estas exceções. O Serviço Nacional de Saúde é de todos, mas tem um diretor executivo e, portanto, tenho naturalmente de cumprimentar o professor Fernando Araújo, cumprimentar também o professor Constantino Seclarides. Muitos de nós eu tenho esta paixão pelo Serviço Nacional de Saúde, sou um grande defensor do Serviço Nacional de Saúde e se tenho esta paixão, devo também muito ao professor Constantino Seclarides, enquanto meu professor que me criou este conceito, esta ideia de Serviço Nacional de Saúde universal, solidário, e portanto tenho claramente também que destacar aqui hoje. Cumprimentar também os políticos aqui presentes, em concreto o Sr. Deputado Luís Soares, que tive a oportunidade já de ver, acho que é muito importante também a política estar presente nestes debates, como disse o professor Fernando Araújo, e muito bem, é tempo de ação, portanto é muito importante estarem nestas reflexões para depois, naturalmente, traduzirem isto em ação concreta no Parlamento, e portanto muito obrigado também por estar nesta iniciativa. Estamos de facto num ponto crítico, eu partilho muito esta ideia do professor Fernando Araújo, estamos num momento difícil, com vários problemas para ultrapassar, que exigem mudança. Eu diria que a mudança no Serviço Nacional de Saúde não pode ser feita de forma disruptiva, não pode ser feita de forma pontual, tem que ser uma constante. Tudo à nossa volta muda, o mundo muda, a sociedade evolui e o Serviço Nacional de Saúde tem que estar em constante mudança para se conseguir adaptar a estas novas necessidades. E portanto temos que olhar para a mudança dentro do Serviço Nacional de Saúde como uma constante. E é isso que vamos discutir hoje com este excelente painel, estes quatro excelentes e ilustres convidados, em temas que são fundamentais neste momento. Na inovação, nas pessoas, o Serviço Nacional de Saúde são essencialmente as suas pessoas, os seus trabalhadores. E, portanto, são temas absolutamente fundamentais. Queremos discutir com quatro ilustres oradores. Eu tenho aqui uma súmula curricular extremamente sucinta e eu vou-vos pedir desculpa, portanto, é muito sucinta, tendo em conta o currículo dos quatro. O professor Manuel Sobrinho Simões, médico anatomopatologista, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Porto, diretor do IPATIMUP, agraciado com inúmeros prémios, comendas e outras distinções. Professor João Machado Vaz, professor de Antropologia Médica, médico, psiquiatra, e, portanto, também conhecido de todos nós, Dr. Luís Portela, presidente e CEO da Bial, presidente atualmente da Fundação Bial, com intervenção num conjunto de outras entidades também da região norte, da Fundação de Serral, Regional de Classe de Portugal, portanto tem uma intervenção muito transversal em um conjunto grande de instituições também ligadas à saúde, e por último a doutora Luísa Salgueiro, licenciada em Direito, presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, deputada em várias legislaturas e atualmente também presidente do Conselho Diretivo da Associação Nacional dos Municípios Portugueses e, se bem me recordo, é a primeira mulher a assumir este cargo. Muito obrigado aos quatro por terem aceitado este convite e eu passaria, deixem-me dizer-vos que são três tripeiros e uma matosinhense, mas que se enquadra bem no conceito de tripeira que a doutora Maria de Belém referiu, pela sua dedicação à causa pública. Não ouviu a parte, mas certamente se reconheceria no conceito a dedicação à causa pública, também da doutora Luísa Salgueiro, e portanto enquadra-se também muito, e podemos dizer também que estamos aqui perante quatro tripeiros. Portanto, vamos falar, como sabem, sobre estes quatro temas. Vamos seguir a ordem que estava no programa. Teremos 15 minutos para cada um dos oradores e depois teremos um período final em que poderemos interagir com a plateia, poderão colocar as vossas questões, fazer os vossos comentários em relação a estes temas. Eu passava desde já a palavra ao professor Manuel Sobrinho Simões para nos falar sobre investigação, conhecimento e gestão da mudança. E se o professor pode falar aqui, claro que sim. Muito obrigado. Sim. Ora bem, muito boa tarde, bom dia. Eu sabia que ele devia ter atropelado. Ai, desculpa. Muito bem, cá estamos. Só agora é que vai levantar. Não, Então. não é.
Luísa, agora vamos ver se não. Eu sei que é informal, mas ao mínimo. Então, vamos a isto. Portanto, muito bom dia. Eu tenho imenso orgulho no Serviço Nacional de Saúde. E gosto muito de estar aqui, porque depois estava a ver, já estou a dizer adeus de pessoas que eu estou a ver que já não havia há muito tempo. E é muito engraçado ver tantos amigos. Eu disse sempre, quando eu cheguei, disse logo, estamos vivos, é um proof of concept, que bom, estão vivos, porque eu estou um bocadinho velhinho. Depois, eu não vamos, na doutora Maria de Belém, eu cumprimento toda a gente, eu adoro estar cá, a chegar-se a conversar. Não sei se repararam, o que me chateou hoje neste exemplo do Fernando Araújo, que foi meu aluno, como também foi o Pizarro, todos estes foram todos, o Luís Portela por pouco não foi meu aluno. Mas não sei se repararam, que é muito engraçado. Quais foram os dois bons exemplos que o Fernando Araújo deu? Foi a hepatite C e a Covid. Isso é facílimo, pelo amor de Deus. Tratar de vírus, agora a cabeçola, percebem? E a longevidade e a chatice. E não por acaso, é pena que o Fernando Araújo não esteve cá. O Fernando Araújo, quando estava a dizer aquilo, disse: eu se calhar vou precisar do Lochner. Ele não vai precisar, está a ver, que é uma coisa engraçada, como é que um tipo é um homem das doenças infecciosas, o que ele tem medo é das coisas do Lochner. E atenção, é que isto é mesmo, percebem? Não estou a brincar, quer dizer, esse é o problema. Para mim o grande problema é mesmo a longevidade crescente, e também e vamos já discutir isso. Eu vou cumprir o horário, e já agora vou dizer o seguinte: quando me disseram que era investigação e conhecimento, é verdade que para mim, que sou muito prático, e que sou um tipo que diagnostico cancro, para mim isto liga-se a uma coisa que também interessa a toda a gente, que é saber fazer e saber fazer bem. Isto é muito mais importante do que saber muito ou a sabedoria. E na saúde, por maioria de razão, a saúde é crucial. E, portanto, o que eu vou discutir convosco é muito mais, para mim, um problema, porque é o meu mundo, é o mundo das organizações de ensino, porque o Serviço Nacional de Saúde, precisa de ter profissionais de saúde competentes, antes de mais nada, e precisam de uma organização. E atenção, que isto é verdade para os alunos, é verdade para os internos, é verdade para a formação continuada, cada vez mais, e isto passa, como já disse o doutor Xavier Barreto, são as pessoas e são os profissionais. Portanto, isto é pacífico e, portanto, eu vou fazer aqui um parênteses para dizer que, se eu quiser identificar uma coisa que é preciso saber fazer e ainda não fizemos, é o registro eletrónico de saúde. Portanto, é muito difícil encontrar, desculpem, eu espero, temos aqui muitas pessoas que sabem muito mais do que eu, não sei a ponta do chaveiro, diga-se passagem, mas eu achava muita graça porque é que a gente não resolveu uma coisa que aparentemente seria a primeira coisa a fazer, que tem muito ligada com a investigação e o conhecimento, e é resolver um problema, e portanto, os senhores sabem muito mais do que eu sobre isto, mas é uma coisa gravíssima para o Serviço Nacional de Saúde e para as pessoas. E, portanto, eu não vou meter nisso, porque não sei nada disso, mas fico espantado como é que nós já tivemos o célebre PRR, que agora a gente diz sempre, as pessoas enganam-se sempre e dizem sempre o PPR. Ai, desculpe, não, é PRR. O português tem muita graça. Nós, de resto, atenção, nós somos uns tipos que dizemos a vizinha, só nós é que dizemos a vizinha Espanha. Portanto, tem vergonha de dizer a vizinha Espanha. Há outra, a vizinha Espanha. Uma coisa no outro dia dizia com graça o Ricardo Araújo Pereira dizia, ele até diz sempre a pequena Madi, é verdade, nós em Portugal, como a gente diz tudo em conjunto, as palavras vão juntas, é a pequena Madi e a vizinha Espanha, eu, por exemplo, é o processo único, porque é que a gente não resolve o problema do processo único? E está tudo cheio de massa, portanto, para mim, se eu tiver que identificar uma mensagem minha, nós temos que resolver este problema. Depois, nós temos um problema da organização do ensino das profissões de saúde. E eu que ando nisto há muitos anos e já sou muito velhinho, já passei por tudo e já tenho nestas coisas todas, nós temos é muito difícil ensinar a saúde da mesma maneira que se ensina o direito
ou as ciências sociais, ou a matemática, ou a física. Portanto, ensinar saúde, aprender saúde, todas as suas formações de saúde, isto não é exclusivo da medicina, a enfermagem é assim, a psicologia vai ser cada vez assim, a fisioterapia vai ser assim. Nós temos que organizar um tipo de ensino superior que não seja igual ao que é o das faculdades de ciência. Não ofenso para as faculdades de ciências, que era ótima e continua a ser ótima, mas é outra coisa. E nós não conseguimos resolver este problema. E por estranho que pareça, nós cada vez estamos mais afastados desta noção de que aprender a fazer durante o ensino e depois fases que são logo a seguir, que são as fases que têm a ver com o treino das pessoas e depois que têm a ver com a tal formação continuada, isto passava pela modificação da organização do nosso ensino superior. É engraçado porque eu passo a minha vida a fazer cursos por aí. E é muito engraçado que em muitos países começa a haver uma coisa interessante, que sempre foi nos Estados Unidos, aconteceu sempre isso, que é haver a diferença. Por exemplo, eu estive em novembro passado a fazer um curso de 3 dias, a dar aulas durante 3 dias, na Universidade de Medicina de Graz. Eu tinha estado há uns anos lá, em que a Universidade de Graz era conjunta para tudo. E, passados uns anos, eles separaram aquilo que era as ciências da saúde do resto das outras coisas, e há uma universidade de medicina, neste caso de saúde, porque não é só para medicina mesmo, mas é da saúde. Eu não sei como é que se traduz em alemão para a nossa língua, mas, portanto, eles perceberam que tinham que criar uma estrutura de ensino que resolva parte dos problemas com que nós nos defrontamos. Nós em Portugal temos um problema muito grave, como sabem, que é o minifúndio. Nós temos uma extrema dificuldade em colaborar, nós somos todos muito entrincheirados no nosso pequeno mundo, e é verdade que, por exemplo, a articulação das estruturas assistenciais com as estruturas do ensino superior são péssimas em Portugal. E nós temos que mudar, quer dizer, e portanto, se eu tivesse que identificar a primeira coisa que eu faria seria criar condições para que as carreiras, depois vamos já voltar às carreiras, por exemplo, das pessoas que são clínicas ou as pessoas que são investigadores fundamentais das ciências da saúde, têm que ter uma articulação harmónica, e está feita em muitos sítios do mundo. E olha, é a mesma coisa que o processo único. Vamos ver se a gente consegue fazer. Porque nós temos que melhorar muito esta coisa muito simples, que é nos sítios onde há ensino e investigação, e, por exemplo, podemos chamar as estruturas assistenciais universitárias, e agora progressivamente vamos chamar também o ensino superior, o politécnico vai ser um tipo de ensino superior e é universitário. Vamos depois em Portugal nós estamos a discutir se vamos chamar universidade ou não. Pelo amor de Deus, temos é que organizar. Nesta lógica, para mim não faz sentido nenhum que a gente não tenha a capacidade de ter pessoas que são simultaneamente docentes, atenção, de todas as profissões da saúde, não é só para a medicina. Todas essas profissionais têm que ter tempo protegido nessas estruturas que são os sítios onde se faz o ensino e a investigação. E não pode ser em todos. Pelo amor de Deus, quer dizer, de novo, é o tempo protegido. Temos que ter ou 15%, ou 20%, ou 20% do tempo das pessoas para fazer ensino e investigação. Percebem? Isto significa que exige maior a contratação de mais pessoas, porque para pessoas que estão 25% do tempo protegido, tem que aumentar o número das pessoas que estão, no fundo, a fazer ensino e investigação. Mas isto é crucial, não é difícil, também é feito em toda a parte. Qual é o meu ponto aqui? É que nós não temos tido capacidade também, isto agora é nossa culpa, nós não temos tido capacidade para decidir, por exemplo, se isto é verdade, não pode ser feito em toda a parte. É a mesma coisa que os hospitais. Eu, por exemplo,
eu fui presidente dos curadores da A3ES e antes tinha estado nos centros académicos clínicos e antes estive na formação das primeiras faculdades de medicina. E nós, por exemplo, nós nunca conseguimos convencer as pessoas da Beira Interior que não podiam ter 3 hospitais, que era Guarda, Castelo Branco e a Covilhã, a repetir tudo lá. Mas foi e continua a ser. E nenhuma das maternidades tem número suficiente. E tem tudo, está tudo repetido e as pessoas não aprendem. Há aqui um problema gravíssimo que é as pessoas não aprendem o suficiente. Eu conheço bem, é o que se passa na minha área. O que eu tenho tido dos últimos 3, 4 anos, atenção que piorou durante a Covid, eu faço muitas casas de consulta de fora do país e de cá. A maior parte, atenção que eu só sei cancro da tiroide, portanto é até um cancro que não é chato. A maior parte, mais de metade, para eu dizer, para 55%, dos casos que eu tive nos últimos 3, 4 anos, foram casos por excesso. Portanto, porque nós, que não estamos a fazer uma aprendizagem decente, porque as pessoas estão cada vez mais pressionadas pelas métricas que o Fernando Araújo mostrou. Nós ficamos felicíssimos, nós todos os anos aumentamos os números das consultas e se quisermos no São João ainda podemos multiplicar, a gente pode trazê-los toda a parte para terem, e se isto for bom, estes tipos não têm tempo para aprender. Qual é o nosso problema hoje? É que nós passamos a ter muita gente a fazer coisas que a estratégia, no fundo, a escolha estratégica, no caso da tiroide, desculpa, não é sempre um exemplo muito pequenino, mas eu só consigo pensar em coisas que conheço. Os tipos já tiraram a tiroide, mas, doutor, mas isto se calhar não era maligno. Não era maligno, mas olha, já está a paciência. E, portanto, há uma coisa fundamental. Percebem? O que é fundamental é não atuar. Isso é que é uma inteligência do caraças. Não é só atuar, é não atuar. E para isto é preciso competência. E nós perdemos isto, e estamos a perder isto, e de resto, e não é por acaso que o Fernando Araújo também mostrou, o número das cirurgias estão todas a aumentar e vão continuar a aumentar. O pessoal quer é ser operado. De resto, não é, vocês penso que sabem que nós somos recorde. Não, atenção, por acaso, a Grécia é pior. O número de taques. Não há, como em Portugal, taques. Mas há algum sistema nacional de saúde, o Serviço Nacional de Saúde, que aguente, em que as pessoas adoram fazer taques. Fazer taques. Eu estou à vontade, porque eu gosto de tomar pastilhas, e portanto, não, porque há uns tipos. Mas, portanto, desculpa, eu vou parar aqui porque há aqui um outro aspecto, que é o meu último ponto, e ainda estou dentro do meu tempo, que é as carreiras põem problemas gravíssimos, e o Fernando já falou nisso, há problemas salariais, há problemas de condições de trabalho, há condições de progressão. Nós temos que resolver isto de uma maneira digna e ser recompensador. E a doutora Maria de Belém já falou na célula e a avaliação. Nós temos que avaliar, nós temos que evoluir no sentido da avaliação dos outcomes, porque nós, à boa maneira portuguesa, o que nós desenvolvemos foram sistemas de certificação, que é muito bom e tem que ser feito. Mas eu não quero saber, não me interessa tanto a certificação, a mim interessa-me a acreditação. E a acreditação passa. Não é meu, porque eu não tenho telemóvel. Isso é a única coisa que eu tenho a certeza. E, portanto, nós temos uma coisa muito chata, percebem? É porque a gente não gosta de avaliar o resultado. A gente gosta do processo. A gente vive dos processos. E estamos a construir uma máquina filha da mãe, com os gajos todos a fazer, e a preencher, e a gente devia avaliar o outcome. Quer dizer, qual é o problema que isto levanta e que eu deixo o meu último ponto para pensarem? E eu sei que isto na ciência ainda é pior, que é como é que a gente resolve, não é tanto, nós temos todos a manhã, depois é uma vergonha, já agora um parênteses, esta coisa da excelência, é uma vergonha, não digo, é excelente, é raríssimo ser uma coisa excelente, e uma organização é muito raro ser excelente, e um tipo ser excelente. Vamos deixar de armar, porque de resto os alunos agora, na minha faculdade,
têm todos ou 18 ou 19 e estão todos a chorar se não tiveram 19,8 e depois o outro tem 19,87 e depois onde tem... E, portanto, e continuamos todos de uma forma, somos todos 18 e 19, somos todos excelentes e isto não funciona, percebem? Quer dizer, mas qual é o meu problema aqui? E é este, e eu sei que para as pessoas que, ainda por exemplo, vocês são mesmo pessoas da vida real, eu não sou, mas é como é que a gente se despede das coisas que não prestam? Este é um problema. Quer dizer, nós estamos, eu acho que mais importante do que andarmos a classificar toda a gente nacionalmente e damos todos 18 e 19 e preenchemos papéis e damos toda a gente papéis, toda a gente a dar nada, 18 e 19, hein? Era muito simples. Como é que a gente se vê livre dos gajos que não prestam? E eu não sei. Olha, adorei estar cá e pode ser coisa de conversa. Muito obrigado, Sr. Professor. Levantou aqui várias questões muito importantes que nós vamos discutir depois nesta meia hora seguinte. Eu destacaria a questão do registro eletrónico de saúde, o registro único, podemos discutir em que ponto é que estamos, se vai ser de facto único, se vai abranger o privado, o social, todas as instituições ou não, é uma questão importante que está agora em discussão. A questão de compaginar o ensino e a investigação, tempo protegido para a investigação, e a questão de contratarmos pessoas para podermos dar essa folga, e a questão é se nós temos pessoas para contratar, essa é uma questão importante, porque, como sabemos, temos tido dificuldade em recrutar pessoas para o Serviço Nacional de Saúde, e portanto essa é uma questão importante, que condições é que nós temos que criar para conseguirmos captar e reter mais profissionais. E por último a questão dos incentivos e do atuar ou não atuar. A questão é que, levantou uma questão que é importante, tem a ver com o financiamento hospitalar. Os incentivos que nós criamos desde sempre são incentivos para atuar. Os hospitais são pagos para atuar. São pagos por cirurgias, são pagos por consultas, não são pagos por não atuar, não são pagos por tratamentos conservadores. Essa é uma questão importante que nos leva para a questão do financiamento, do valor em saúde, e encontramos outras métricas de avaliação do desempenho hospitalar e do financiamento. É uma questão muito importante. Eu passaria já ao professor Júlio Machado Vasco, que nos vai falar sobre a gestão da mudança e as pessoas, afinal sem elas nada muda. De facto, as pessoas são fundamentais para a mudança, mas ao mesmo tempo também são muitas vezes uma barreira à mudança. E portanto, muito obrigado, professor, faça favor. Muito obrigado. Antes de mais nada, como é evidente, um agradecimento a quem nos acolhe, um agradecimento por este convite, na pessoa da doutora Maria do Belém, que, como eu disse, perdi hoje uma oportunidade de atropelar quando aqui cheguei, enfim, espero não me arrepender disso, e evidentemente saudar os meus colegas de mesa. Ora bom, parecia que eu e o moderador estávamos combinados, mas não estávamos. A questão da resistência à mudança é muito importante. E há diversos fatores. Desde logo, o estatuto das pessoas, o seu receio de não serem suficientemente competentes para um novo tipo de tarefas, etc. Mas há um aspecto que a mim me chama sempre a atenção, que é quando a mudança é uma mudança que é, entre aspas, ordenada, feita não em colaboração com as pessoas que vão ter que efetivar no terreno as mudanças estratégicas. E uma das soluções, e devo-lhes dizer que estes dados não são dados específicos da saúde, são dados de todo tipo de organização, e uma das condições que são sugeridas para que essa resistência diminua é que se apresentem dados fiáveis em termos de objetivos e de resultados já obtidos em organizações semelhantes, e que os protagonistas, hoje já se falou disto, diga-se passagem, que os líderes, que os protagonistas dessa decisão de mudança sejam pessoas respeitadas e, de preferência, que conheçam muito bem o terreno onde essas mudanças, e agora eu acrescentaria, e as diversidades dos terrenos onde essas mudanças vão ser efetivadas. Um exemplo incontornável é a cada vez maior importância da tecnologia. Não apenas em áreas como diagnóstico e tratamento, mas também na valorização da relação médico-doente,
presencial e à distância. Valorização essa pressupondo condições de trabalho dignas que evitem o divórcio entre médico e doente provocado pela omnipresença de um ecrã. Estou sempre a ouvir isto hoje em dia, num registro até lamentoso, de pessoas que me dizem: eu gostava tanto e continuo a gostar tanto do meu médico de família, mas ele hoje nem sequer olha para mim, só olha para o ecrã. A mesma tecnologia contribuirá para a maior autonomia do doente, no controle do seu estado e das variáveis a privilegiar, assim libertando os profissionais de saúde para outras tarefas, pela comunicação atempada de resultados, que não dispensam avaliações subjetivas e muito menos a consulta regular. Ela permanecerá o núcleo nobre de todo o processo terapêutico. Bom, e como é que vai a relação médico-doente? Oficialmente, o paternalismo desapareceu. Temos dois sujeitos face a face. Um especialista na doença, com D grande, outro na sua doença. Os bons resultados brotam da articulação de dois modelos explicativos. E, no entanto, e já se falou hoje aqui de Inglaterra, e, no entanto, ouçamos as opiniões de dois membros séniores de Royal Colleges. Vou citar: os profissionais têm de tomar decisões sobre o que as pessoas conseguem ou não processar. Segunda frase: resmungamos sempre em silêncio quando aparecem pais muito inteligentes porque nos consomem demasiado tempo. Eu espero sinceramente que as gerações mais jovens, tanto no Reino Unido como em Portugal, se lhes forem dadas as condições para o fazer, já se tenham apercebido que um modelo não paternalista de consulta não é apenas um imperativo ético, mas também uma garantia de maior eficácia. Aqueles que eventualmente, por caridade ou não terem nada melhor para fazer, tenham estado atentos, repararam que em 2 parágrafos eu já falei de condições dignas de trabalho. Antes de vir para aqui, na última semana, alguns dos meus antigos alunos têm a ternura de se manterem em contacto comigo. E eu pedi-lhes os seus horários de trabalho. E, curiosamente, o que me mandaram variava menos de 1 hora, cerca de 45 minutos. Em cuidados de saúde primários. De segunda à sexta, ou seja, excluindo-se a azuis, aquilo que me foi enviado rondava as 50 horas de trabalho. E um deles acrescentava um pós-scriptum e dizia: este não é o meu horário oficial. Este é o horário que eu faço porque o senhor me ensinou que na consulta não basta que eles nos vejam a nós. Nós também temos que os ver a eles como médicos. Ele tinha razão, eu tinha-lhes ensinado isso. E muitas vezes, quando me passeio pelas unidades locais de saúde, pelos OSFs, pelos hospitais também, diga-se passagem, alguns dos meus alunos lembram-me isso com um sorriso, alguns aberto, outros sorrisos irónicos e outros sorrisos profundamente desencantados. É disso também que eu estou a falar quando falo de condições. Pois um aspecto que para muitos é assustador, para outros é sim uma espécie de nirvana, é a questão da inteligência artificial. E quando falamos de inteligência artificial, muitos de nós ficam com a sensação que as pessoas não têm nada a ver com isto. Aquilo que eu lhes trago são opiniões, não de médicos, mas de especialistas em inteligência artificial e, sobretudo, de algoritmos. Nós temos vindo, aliás, se alguém quiser, tenho aqui um exemplo, temos vindo a ler artigos sobre algoritmos discriminatórios. Bom, o algoritmo não é discriminatório. O algoritmo pode ter sido programado, se é assim que se pode dizer, de uma forma, sem nenhuma intenção, mas de uma forma que é ela mesma discriminatória. Então, alguns dos conselhos dos especialistas dizem assim: temos que nos lembrar que quem trabalha em algoritmos deve refletir a diversidade do mundo em que vivemos. A esmagadora maioria dos especialistas são homens brancos. Tem que haver cooperação interdisciplinar.
Tem que haver cooperação entre especialistas em inteligência artificial e especialistas clínicos. Os médicos podem ajudar a impedir o prejuízo de grupos específicos. Por exemplo, na manifestação das doenças com variações entre géneros ou grupos étnicos. Tem que haver diversidade dos dados, de modo a capturar a diversidade entre os grupos demográficos. Diversidade na validação. Juntar às medidas de precisão tradicionais, medidas de equidade. Tem que haver uma constante recalibração e até monitorização de situações de autoaprendizagem. Porque nessas alturas, porque a máquina, ela própria, aprende, podem ser introduzidos vieses completamente de um modo involuntário. Ora, estamos a falar de pessoas, não de uma entidade de inteligência artificial completamente desligada do humano. Ora bem, se no registro da doença o nível da literacia do doente deverá ser melhorado, por maioria de razão, ele se torna fulcral quando perseguimos o objetivo de tornar os cidadãos agentes produtores de saúde e estilos de vida saudáveis, como preconiza a Organização Mundial de Saúde, emparelhando, na minha opinião, o conceito de medicina centrada no doente com o de saúde centrada nos cidadãos. Tomemos um exemplo conhecido de empoderamento das pessoas em geral e dos doentes em particular, que permitem a sua colaboração com os profissionais de saúde em áreas tão diversas como a investigação, a clínica e a recuperação. Antes de citar o exemplo que é conhecido de todos, gostaria de dizer que isto não é ficção científica, porque em Portugal já brotam pequenas experiências, aquelas que eu conheço, e seguramente não serão todas, por acaso, na região de Lisboa e Val do Tejo, de colaboração entre a parte dos profissionais de saúde stricto sensu e o serviço social. E, segundo eu li, os primeiros resultados são extremamente encorajadores. Mas estou-vos a falar, como todos conhecem, do modelo de Montreal. E no modelo de Montreal, a parceria com os doentes dá-se na área dos cuidados prestados, do ensino e da investigação. O doente é um agente de corpo inteiro em colaboração com a equipa, apoiado nas suas vivências dos problemas de saúde e psicossociais, as trajetórias nos serviços e as repercussões delas na sua vida pessoal e dos seus próximos. Para isso, são-lhes facilitadas competências comunicacionais que facilitam o trabalho com as equipas profissionais. Só em Montreal, só no Quebec, não. Nós temos um exemplo delicioso na Faculdade de Medicina Pierre e Marie Curie, na Sorbonne, em que há um diploma universitário e master em que profissionais de saúde e doentes se formam em conjunto para a educação terapêutica da população. Nos cuidados, como lhes disse, na própria organização dos serviços e na sua direção, na definição das políticas de saúde e também na investigação, porque as equipas de investigação têm a colaboração de pequenos grupos de doentes e investigadores que ajudam a definir as prioridades, nomeadamente em termos locais, não em termos de prioridades gerais. Merece um sublinhado a especificidade dos tempos que vivemos. Ultrapassado que parecia o paradigma das doenças infecciosas agudas, substituído pelo da predominância de doenças crónicas não transmissíveis, potenciadas pelo cada vez maior envelhecimento das populações ocidentais e exigindo um acento tónico na arte de cuidar, que nunca fez parte da nossa formação clássica, diga-se de passagem, e que por isso quase sempre foi reservado a outras profissões, deparámos-nos com uma pandemia que se encarregou de nos alertar para o difícil equilíbrio entre a resposta rápida a uma ameaça a curto prazo e a curto prazo, se excetuarmos as consequências psicológicas, e a manutenção do acompanhamento devido a outras patologias, tanto ao nível do diagnóstico como do tratamento. O esforço pedido aos profissionais de saúde e à população, sobretudo a mais desfavorecida, tem sido enorme, com consequências graves, puseram a nu fragilidades antigas e já diagnosticadas do Serviço Nacional de Saúde. Mas aqui e ali,
inconscientemente saiu reforçada uma visão dos cuidados de saúde primários como barreira protetora da sobrevivência das grandes unidades hospitalares. Este objetivo defensivo e ainda hospitalocêntrico, justificado pela premência da situação, colocou uma sobrecarga indesmentível nos profissionais afundados em clínica e burocracia. Os cuidados de saúde primários, mais do que linhas avançadas da resiliência do sistema, têm também de ser as portas e janelas escancaradas para a colaboração estreita com a comunidade, sejam os cidadãos, as suas organizações, incluindo as suas organizações de políticas locais, e a Luísa falará disso muito melhor do que eu. Se permitem tal comparação a um agnóstico empedernido, a palavra tocou sempre mais facilmente o povo, através das paróquias, do que das sumptuosas catedrais. Por último, salientaria que as mudanças indispensáveis à melhoria da saúde pública implicam uma ação concertada dos diversos tentáculos do poder. Lembremos problemáticas como a habitação, a poluição e as áreas verdes. Apoiada no conhecimento real da situação no terreno, que não se compadece com receitas generalistas desenhadas em torres de marfim. Um estudo patrocinado pelo King's Fund, no início do século, rezava assim: o controlo permanente dos serviços exercido pelo poder central lança dúvidas sobre a dimensão de poder e controlo que, no concreto, pode ser transferido para os doentes. Ou seja, é impossível empoderar as pessoas, saudáveis ou doentes, se o não fizermos às unidades de saúde com elas vivem o cotidiano. A mudança verdadeira, a que melhora a vivência das pessoas, incluindo a dos profissionais de saúde, só é possível depois de escutar atentamente as suas vozes e as tornar a rampa de lançamento para políticas de saúde adequadas ao seu alvo, leia-se, as pessoas de carne e osso, por trás das estatísticas e, às vezes, de boas intenções que não saem do telejornal das 8. Permitam-me um desabafo final. Hoje, antes de vir para aqui, ainda tive tempo de, ia a dizer, folhear, perdoarão, eu tenho 73 anos, não, de em computador ver as páginas dos jornais. A reportagem que vem hoje no DN sobre a via sacra para as interrupções voluntárias de gravidez, com algumas respostas ao telefone que são perfeitamente obscenas, fazem-nos pensar outra coisa, que é, além de trabalharmos para o futuro, temos de garantir que não há retrocesso em direitos que já foram adquiridos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. De facto, os recursos humanos são o recurso estratégico, são a dimensão fundamental neste momento no Serviço Nacional de Saúde. E há várias questões, há questões salariais que não podemos deixar de evidenciar. Há questões salariais, há questões relacionadas com carreiras, mas também houve durante muito tempo, eu diria, problemas de comunicação de um propósito e de um rumo, e as pessoas também precisam disso. A pandemia foi um tempo muito difícil, muito exigente, mas apesar de tudo havia um propósito muito claro e não houve desânimo durante a pandemia. Houve muita exaustão, muito cansaço, mas não houve desânimo. E muitas vezes falta isto, falta comunicar este propósito, falta comunicar qual é exatamente o rumo. Não posso deixar de referir aqui um caso específico que tem a ver connosco, com os administradores hospitalares, que tem muito a ver com isto, com o propósito e com saber que contam connosco ou não. Nós estamos com uma carreira por rever há mais de 20 anos, como sabem, portanto somos a única carreira da saúde que infelizmente ainda não está revista. E às vezes bastaria isto, bastaria uma palavra para que as pessoas, os administradores hospitalares percebessem, por parte do governo, por parte de tutela, contam connosco, porque nós estamos e sempre estivemos com o Serviço Nacional de Saúde e estaremos sempre. Poderemos depois discutir isso mais à frente, mas para além das questões concretas, que são as questões salariais, às vezes basta uma palavra para que se perceba qual é o rumo, para que se perceba qual é o propósito, e muitas vezes essa palavra infelizmente falta. E eu passaria já ao Dr. Luís Portela, que nos falará sobre quais são as prioridades na sua perspectiva, as prioridades para o nosso Serviço Nacional de Saúde.
Muito obrigado. Bom dia a todos. Naturalmente, um cumprimento especial à direção do ICMAS que aqui nos recebe e, no meu caso, muito obrigado à direção da Fundação para a Saúde pelo amável convite para aqui estar hoje convosco para vos falar da reforma que a saúde merece, na minha opinião. E porquê é que merece? Porque a saúde, e eu vou-vos falar da saúde no sistema global, da qual naturalmente o SNS é o seu grande eixo central, mas a saúde, digo eu, foi, na minha opinião, das realidades mais bonitas que os portugueses souberam construir no pós-25 de Abril. E por isso merece uma reforma para poder dar continuidade, para poder melhorar aquilo que já foi feito. E se alguém o merece, mais de todos os outros, são, na minha opinião, os profissionais de saúde que fizeram ao longo das últimas décadas um excelente trabalho. E finalmente, os portugueses, e em especial os doentes, merecem também uma reforma que valha a pena para desenvolver, continuar a desenvolver, melhorar aquilo que foi feito. Vou abordar 5 pontos. O primeiro é a gestão. Eu diria que a saúde em Portugal tem que assumir uma gestão profissional e descentralizada de todo o SNS, avaliada pelos resultados de saúde e pelos resultados financeiros, onde seja assumida uma política meritocrática na seleção, na contratação, na avaliação, na remuneração e na promoção dos profissionais de saúde, com incentivos e penalizações ligados ao desempenho individual e ao desempenho da sua unidade de saúde. É uma perspectiva para as coisas funcionarem bem, para termos um sistema que atraia os melhores, para melhor servirem os portugueses. Penso que esta é a via. Segundo ponto, a liberdade de escolha. A doutora Maria de Belém falou-nos na sua paixão pela liberdade. Eu também vivi o tempo da ditadura e, portanto, sou apaixonado pela liberdade. E então imagino que o melhor Serviço Nacional de Saúde, o melhor sistema de saúde, será aquele onde haja uma liberdade de escolha, desde os cuidados primários, passando pelos cuidados hospitalares até aos cuidados continuados. Não é fácil, mas, na minha opinião, será a melhor maneira de servir os interesses dos portugueses, interesses de saúde dos portugueses, e proporcionando repercussões disso, ou seja, ponderando o aumento de recursos nas unidades preferidas, naquelas que servem melhor, que mais investimento merecem, quer em termos de equipamento, quer em termos de recursos humanos, e diminuir os recursos daqueles que investir menos, naqueles que servem pior, nas unidades que servem pior, nas unidades que são preteridas pelos doentes, até que elas aceitem o desafio de servir melhor. Terceiro ponto, cuidados primários. Parece-me óbvio a necessidade de aumentar o número de unidades de saúde familiar, nomeadamente tipo B, e se calhar começar a fazer algumas experiências com unidades de tipo C, no sentido de servir cada vez melhor os interesses de saúde dos portugueses, naturalmente. Parece-me importante criar condições para uma maior intervenção diagnóstica e terapêutica, nomeadamente em situações agudas, por parte das unidades de saúde familiar. No sentido de situações agudas, não graves, naturalmente, no sentido de descongestionar os serviços de urgência dos nossos hospitais. Mas o paciente tem que ter confiança na unidade de saúde, tem que pensar a unidade de saúde como uma instituição capaz de atender a sua situação de relativa urgência. Quarto ponto, cuidados hospitalares. Parece-me essencial pensar-se a concentração de hospitais em unidades mais diferenciadas e com maior capacidade de intervenção, com maior capacidade de experiência e de especialização. Estou a pensar, sobretudo, nas regiões de Portugal onde temos cidades a uma distância de 15, 20, 30 quilómetros entre si e cada uma com o seu hospital, onde se querem ter todas as valências em cada uma dessas unidades.
acho que isso é um contrassenso, não pode ser. Não há recursos para isso, nem isso serve apropriadamente os interesses de saúde das populações. Alguém terá que conquistar os autarcas para que cada um desses hospitais deverá ter um determinado número de valências que sirvam toda a região, com, naturalmente, uma maior capacidade de intervenção, com uma experiência maior e com um nível de especialização adequado a uma melhor prestação. E com a ajuda dos autarcas, convencer a população que essa será a melhor maneira dos seus interesses de saúde serem defendidos. Admito que o pagamento do serviço não urgente nas urgências, quando essa for a opção do doente, possa ser uma solução para desbloquear a situação que temos. Quase metade dos doentes que chegam à urgência não estão a viver uma situação de verdadeira urgência. E a situação vai piorando. Eu disse que sou apaixonado pela liberdade, mas a minha noção de liberdade é de que ela termina, a minha termina, quando eu começo a interferir com a liberdade dos outros. E o português que seja bem informado na entrada do hospital de que aquela não vai ser uma situação urgente, que seja encaminhado para a sua unidade de saúde e que, apesar disso, opte, numa perspectiva relativamente egoísta, por utilizar os serviços de urgência, a meu ver, deve-os pagar do seu bolso. É discutível, é polémico, mas é uma forma que eu vejo prática de se resolver um cancro que nós temos no nosso país. A aposta na investigação parece-me que é, e disso o professor Sobrinho Simões também já falou, absolutamente essencial. E passa pela constituição de pequenas estruturas de suposta investigação clínica para as grandes unidades de saúde e para conjuntos de pequenas unidades de saúde, onde haja métricas definidas, onde haja avaliação periódica. Nós temos uma investigação de grande qualidade, a investigação básica na área da saúde de grande qualidade, mas a nossa investigação clínica é das mais pobres da Europa. Infelizmente. Destoa. O número de ensaios clínicos em Portugal somos o terceiro ou quarto país com menos ensaios clínicos por 100 mil habitantes. É preciso romper com esta situação, é preciso haver uma aposta nacional na investigação clínica que passa naturalmente pela valorização da atividade de investigação na progressão da carreira hospitalar. Quinto e último ponto. Uma estratégia desenvolvimentista para a saúde. Temos visto ao longo dos últimos tempos, das últimas décadas, uma gestão na área de saúde muito focada no dia-a-dia, muito focada, muito em cima do joelho, muito focada numa perspectiva orçamentalista. Penso que temos um problema de sustentabilidade na saúde, e nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde, mas também temos um potencial de desenvolvimento enorme. O conhecimento acumulado nas nossas universidades, nas nossas instituições de investigação, deveria passar de uma forma hábil, inteligente, racional, para o mercado, para novos produtos, para novos serviços, que sejam rentáveis, que sejam comercializáveis com sucesso a nível global e que sejam rentáveis e que tragam rentabilidade ao país, que tragam benefício económico ao país. Apesar de todas as dificuldades, as pessoas poderão dizer, isso é uma coisa muito difícil. Apesar de todas as dificuldades, nos últimos 13 anos, e eu digo os 13 anos foi desde a constituição do Health Cluster de Portugal, que eu tive a honra de presidir, em 2008, desde aí até agora, a exportação da saúde triplicou para 1,8 mil milhões de euros. É uma realidade bonita também no nosso país. E o potencial de desenvolvimento das exportações, da internacionalização da saúde é uma realidade. Alguém tem que ponderar isso. Na minha perspectiva, falta um desenvolvimento, um plano a médio prazo, uma estratégia desenvolvimentista que naturalmente engloba a economia. A saúde não tem a obrigação de pensar isto. Não cabe. Não temos o direito de pedir à saúde para fazer isto. Temos o direito de pedir à economia para participar e eventualmente liderar
um plano estratégico de desenvolvimento da saúde, chamando também, naturalmente, a ciência e os negócios estrangeiros. É necessário criar condições para que haja mais investigação mais produtiva, no sentido da inovação, em termos económicos, criando incentivos para contratos de desenvolvimento de projetos de institutos de investigação e desenvolvimento e de startups. Nós temos muito boa investigação em muitas instituições portuguesas, que não consegue chegar ao mercado. Precisamos de atrair investimento nacional e internacional de multinacionais que venham cá e comprem esses projetos para os poderem desenvolver. As pessoas, de uma forma geral, não sabem que dos medicamentos inovadores que atualmente são lançados no mercado internacional pelas empresas multinacionais, apenas 30% são dos seus próprios laboratórios de investigação. Só 30%. 70% são comprados em instituições exteriores. E que instituições são essas? São universidades, institutos de investigação, startups, spin-offs, pequenas empresas, ou médias. E esses produtos são comprados e depois lançados ao nível global. Isto é um negócio fantástico, com base intelectual, no desenvolvimento da investigação que se faz nessas instituições de investigação. Portugal tem estado afastado disso. Alguém tem que planear as coisas para criar condições para que haja esse aproveitamento económico da realidade bonita que nós temos. Atraindo o investimento para a investigação e desenvolvimento, mas também para a produção. Portugal hoje quase não tem produção de medicamentos por parte de empresas multinacionais, que foram encerrando e vendendo as suas fábricas em Portugal nos últimos 15 anos. Na vizinha Espanha há 80 fábricas de medicamentos, a grande maioria de empresas multinacionais. Porquê? Porque tem havido uma política de atração a esse investimento. Isso não é possível fazer em Portugal? Claro que é. Na área da investigação, eu direi, alguns de vocês dirão, isso é utopia, lá vem uma utopia do Portela. Talvez, mas eu direi que se Espanha tem condições para atrair para os arredores de Madrid laboratórios de investigação, centros de investigação com centenas de investigadores na área da saúde, de empresas multinacionais, por que é que Portugal não há de tentar fazer isso? Pelo menos com uma instituição. Junto de Lisboa, de Coimbra, do Porto, de Braga. Porquê? Portugal fez isso com a Siemens, que chegou a ter centenas de engenheiros no seu centro de investigação em Portugal e com resultados fantásticos. A Bosch está a fazer isso na Universidade do Minho e na Universidade de Aveiro, neste momento, um projeto interessantíssimo. Na saúde temos condições para poder atrair um projeto de grande envergadura para Portugal. Pelo menos um. Alguém tem que ponderar como é que se faz isso. Alguém tem que planear para se conseguir fazer isso. O que traria, naturalmente, uma dinâmica muito diferente para a saúde que fazemos em Portugal. Eu direi que temos feito bem, mas podemos e devemos fazer melhor. Os portugueses merecem. Obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Dr. Luís Portela. Levantou questões muito importantes. Eu destacaria, eventualmente, duas para a discussão. A questão da própria estrutura de governação do Serviço Nacional de Saúde, da sua direção executiva, das competências, dos organismos que dentro do Estado têm esta responsabilidade de governação da saúde, e se podíamos ou não ter uma estrutura mais organizada, mais alinhada, digamos assim, entre estas diferentes instituições, e esta questão também do investimento na indústria da saúde, e todos vimos o risco que corremos durante a pandemia, com o corte de muitas cadeias logísticas e o risco que isso trouxe para o nosso país, e obviamente poderá voltar a acontecer. Poderemos ter outras pandemias, conflitos em muitos dos mercados que nos abastecem, portanto é uma ideia que faz todo o sentido de investirmos na indústria da saúde. A questão também dos ensaios clínicos, a questão de como é que as parcerias podem ou não criar condições para termos mais ensaios clínicos. Eu visitei um centro que o professor Sobrinho Simões certamente conhece muito bem, outros também conhecerão, o centro Valdebron, o Instituto de Oncologia de Valdebron, há cerca de 1 ano e pouco, e fiquei impressionado com o modelo que eles lá criaram. É um modelo de parceria público-privada, com fundações, com 2 fundações, uma delas é a Fundação La Caixa, e um hospital público, que é o Valdebron,
e que tem um modelo completamente integrado entre investigação e prestação de cuidados, desde a investigação básica até a investigação clínica. E fiquei completamente espantado quando nos disseram que entre 30% a 40% do financiamento daquele instituto era proveniente de ensaios clínicos. Portanto, para além, obviamente, de disponibilizarem fármacos inovadores de forma absolutamente prioritária aos seus doentes a nível mundial. Portanto, são um centro de ensaios clínicos de fase 1 de nível mundial, e portanto isto tem inúmeras vantagens, quer em termos de financiamento, quer qualidade dos cuidados que estão a ser prestados. Tudo isto através de uma parceria com 2 fundações da Catalunha, e portanto provavelmente teríamos que explorar mais esse tipo de parcerias, mais outro tipo de modelos que nos deem mais liberdade, como dizia o caso da Bosch e outros, e que existem pouco na saúde em Portugal. Muito obrigado. A doutora Luísa Salgueiro vai falar-nos da importância desta relação com os municípios. Nós começamos esta discussão ontem, na verdade, num outro debate. Os municípios sempre tiveram uma importância fundamental. Tudo aquilo que os municípios fazem tem um impacto enorme na saúde. Quando um município define um PDM, está claramente a definir o que é que são áreas verdes, o que é que são áreas de construção, como é que nós vamos criar ambientes mais saudáveis para os nossos cidadãos. A questão da habitação, as questões da alimentação, tudo aquilo que é a área de intervenção do município tem grande impacto na saúde. Nos últimos anos, os municípios têm tido uma intervenção ainda maior, em Matosinhos ainda mais, porque tem uma OLS, tem uma grande relação com o município. Nos últimos anos, com o processo de centralização de competências, os municípios adquirem aqui uma importância redobrada, e é sobre isso que nos vai falar a doutora Luísa Salgueiro. Muito obrigado. Pode ser? Muito bom dia a todas e a todos. Quero começar por agradecer o convite que me foi feito pela Fundação para a Saúde, um cumprimento especial à doutora Maria do Bem, a minha particular inspiradora, e penso para todas, sobretudo as mulheres e políticas, que a Maria do Bem sempre um exemplo, e particularmente na área da saúde. Cumprimento ao Dr. Vítor Ramos também e ao Dr. Lochner, que me desafiou muito para estar aqui neste painel hoje, aos meus colegas aqui de mesa, a todas e a todos. Eu fiquei particularmente satisfeita por ter recebido este convite quando vi o resto do painel, primeiro porque ontem no Parlamento dizia-se que os autarcas estavam em 0,03 de saúde, e o que aprenderam foi só no tempo de Covid, porque não sabiam nada. Portanto, nós temos grandes limitações, e estar numa mesa com estas pessoas tão qualificadas é particularmente exigente, mas também motivador. E fico satisfeita desde logo por quem organizou, pela Fundação, entender que no momento em que se discute a transformação do SNS, o poder local deve estar presente numa mesa como esta. Não seria fácil que isto acontecesse há algum tempo atrás, mas a transformação que o país está a sofrer também justifica cada vez mais que, quando se discutem políticas, quando se discute o futuro do Estado Social, quando se discute o futuro do país, se tragam os municípios para a mesa. Câmaras municipais, também as freguesias, também quero cumprimentar o Brás enquanto representante da ANAFRE, que temos tido desde há muito um papel decisivo no trabalho que se desenvolve em Portugal na área da saúde. Penso que somos todos unânimes ao considerar que o Serviço Nacional de Saúde, prestes a completar 44 anos, é sem dúvida uma das grandes conquistas do 25 de Abril, e que todos nos orgulhamos quando comparamos o Serviço Nacional de Saúde português com outros, muitos até de países considerados mais desenvolvidos que o nosso, e quando a entrada de um Serviço Nacional de Saúde, nos é pedido ou o cartão de crédito ou a apólice de seguro. Se há algo que me orgulha em Portugal é de ver que num serviço de urgência ou num serviço de cuidados de saúde primários, o cidadão é tratado de igual forma, quer seja uma pessoa sem recursos, quer seja uma pessoa com abundantes recursos. É algo que nós só valorizamos muitas vezes quando comparamos com outros modelos, e de que nos devemos orgulhar e não nos devemos cansar de valorizar, porque frequentemente valorizamos muito o que está mal, e nós também, enquanto portugueses, devemos valorizar o que está bem, e o Serviço Nacional de Saúde no seu todo é sem dúvida do melhor que temos no país e daquilo que podemos comparar melhor em termos internacionais. Mas
Se assim é, também estamos num momento crucial. Eu ouvi a parte final da intervenção do professor Fernando Araújo, que nos coloca aqui grandes reflexões para o futuro, mas que ele também já em si é representativo de uma nova estratégia para abordar o futuro do SNS ao constituirmos uma equipe, quando o país decidiu constituir uma equipa executiva e afastar um pouco a gestão direta do serviço com a orientação política. Estamos a testá-lo pela primeira vez, estamos a ver, talvez, eu sou muito suspeita, mas também, talvez pelos protagonistas que estão em causa, mas penso que neste momento é aceito por todos este modelo que até agora era muito discutido. Mas no momento em que a pirâmide etária continua a inverter-se aceleradamente, no momento em que o país é um dos mais envelhecidos em termos europeus, as questões em torno do SNS são cada vez mais centrais. A questão da sustentabilidade, a questão da acessibilidade, do modelo de organização, das carreiras profissionais. Os administradores hospitalares também precisam de ver as suas carreiras revistas, os profissionais precisam de ver as carreiras revistas, os políticos precisam de ver a sua situação revista, há muita coisa para rever. Mas há algo que me parece essencial, mais uma vez, sublinhar. Quando nós estamos num hospital, quando acompanhamos alguém ou quando nós próprios estamos doentes, percebemos a entrega e a paixão e a competência que os profissionais colocam, que é inversamente proporcional àquilo que recebem na folha salarial. É uma entrega e uma dedicação impressionante que eu creio que nós também devemos valorizar e mais uma vez dizer que isto acontece todos os dias nos nossos centros de saúde, todos os dias nos nossos hospitais e que quando os profissionais reclamam ou fazem greve, fazem porque há um fundamento para isso. Mas, dizia eu, e é essa a razão pela qual estou aqui, os municípios têm cada vez mais uma presença central no futuro da saúde em Portugal. Já o têm há muito tempo, ainda que mais discretamente. Se formos percorrer o país e quantificarmos quantos centros de saúde estão construídos em terrenos que foram cedidos pelos municípios, quantos centros de saúde funcionam em edifícios que são dos municípios, quantas viaturas foram entregues pelos municípios, quantos espaços ou projetos funcionam em edifícios municipais, acho que esse trabalho não está feito, a Associação Nacional de Municípios não o tem, mas seguramente vamos verificar que desde há muitos anos que existe uma parceria muito forte entre as autarquias e o SNS, isso que trouxe muitas vantagens para as populações e que se foram reinventando modelos desde o atendimento porta a porta, quase com as viaturas que foram disponibilizadas pelas câmaras municipais, pelas juntas de freguesia, tudo do que somos hoje, do que o SNS é hoje, é resultado também desta parceria que existe há muito, ainda que informalmente. Portugal não precisou de uma descentralização de competências formal ao nível da saúde para que fosse funcionando um modelo partilhado. Mas agora estamos num momento especial, estamos num ano em que finalmente foram aprovados os diplomas da descentralização de competências e, portanto, queremos avançar nesta reforma que o país finalmente entendeu fazer de colocar muitas das competências a um nível mais próximo, correspondendo a uma expectativa e uma reivindicação há muito conhecida dos municípios para terem mais recursos e terem capacidade de decidir e de afetar esses recursos ao serviço da sua população. E a discussão em torno desta descentralização tem sido intensa, como aliás penso que todos compreendem. A primeira preocupação que devemos ter presente nesta descentralização é que ela não venha pôr em causa a universalidade do SNS. Não podemos permitir que a propósito da descentralização se deem competências que vão infletir a curva no sentido de que os municípios mais ricos possam ter um melhor serviço de saúde, deixando para trás os municípios com menos condições. E hoje em dia há municípios que têm orçamentos muito curtos que apenas podem prover às necessidades básicas da população. E a propósito da descentralização de competências não podemos permitir que os municípios maiores, e normalmente são esses que se ouvem, possam contratar médicos, possam contratar enfermeiros, deixando para trás aqueles que não o consigam fazer. E, portanto, uma das grandes preocupações que está presente neste processo da descentralização é exatamente garantir a equidade e a coesão territorial e manter esta universalidade que o Serviço Nacional de Saúde tem tido. Dir-me-ão, mas já hoje a distribuição de serviços não é homogénea, há áreas do território que têm um melhor serviço do que outro, certo, e não é a propósito da descentralização que se vão eliminar todas essas desigualdades, mas não pode, a propósito da reforma da descentralização,
acentuar essas clivagens, e isso é uma das preocupações que tem estado muito presente no processo negocial que temos em curso entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios. Mas a partir de agora há, obviamente, competências que são mais tarefizadas, como a gestão do pessoal operacional, como a gestão das instalações, mas também há algo novo que vai ser possível fazer, designadamente os municípios participarem na definição dos horários de funcionamento dos cuidados de saúde primários. Competirá aos municípios ajustar os horários às necessidades da sua população. Mas também será obrigatório que sejam construídas estratégias intermunicipais de saúde para depois se decidirem a afetação de recursos. E isso é algo que, apesar de tudo, ainda não é comum em Portugal. Os municípios trabalham muitas vezes isoladamente, competindo até na afetação de recursos entre si, e no caso da saúde parece-me que isso é de todo indesejável e vamos, portanto, começar, a propósito da descentralização, uma nova etapa em que nós somos obrigados a fazer consenso entre vizinhos e definir qual a melhor estratégia para a afetação de recursos, para a distribuição de serviços, para a organização de serviços, para a distribuição de recursos humanos. Isso parece-me absolutamente essencial. Mas no momento em que se discute a descentralização, há outras discussões em aberto no país e temos estado a trabalhar e a refletir muito sobre novos modelos, a disseminação de modelos como o da Unidade Local de Saúde. Ontem estivemos na Assembleia da República, como disse o Dr. Xavier Barreto, falar sobre as experiências da Unidade Local de Saúde e fico feliz por ver que normalmente somos convidados de Matosinhos para falar da experiência da Unidade Local de Saúde de Matosinhos. Criada também pela doutora Maria de Belém, enquanto ministra, que é a primeira das unidades locais de saúde, que tem uma particularidade importante, que consiste no facto de ser uma unidade local de saúde que serve um município e apenas tem referenciação de Vila do Conde e da Póvoa de Varzim para algumas especialidades, mas a unidade, cumprimento da enfermeira Margarida Filipe, também até há pouco tempo administradora da OLS, e portanto tem essa particularidade, mas que deve ser bem analisada em termos comparativos com aquilo que se pretende neste momento para o país. E tendo eu sido convidado enquanto Presidente da Câmara de Matosinhos, não posso deixar de trazer aqui alguma reflexão e partilha sobre aquilo que temos vindo a fazer, porque temos um modelo que nos permite fazê-lo a todo o tempo. Não é indiferente o facto de haver no Conselho de Administração, no órgão executivo da Unidade Local de Saúde, um representante da população que é escolhido pelos representantes da população para estar diariamente na gestão da OLS. Não é apenas no Conselho Consultivo, também há um representante no Conselho Consultivo, mas obviamente que não tem o mesmo poder de decisão, mas faz parte do órgão de gestão da Unidade Local de Saúde e tem essa competência e capacidade de conhecer profundamente o território e de, a partir do conhecimento do território, permitir um maior envolvimento e uma decisão que verdadeiramente englobe todos. E os exemplos são fáceis de compreender. Desde logo, porque para a elaboração das nossas políticas foi traçado um perfil municipal de saúde. As questões da saúde em Matosinhos são parecidas com as dos seus vizinhos, mas não são exatamente iguais. E, portanto, nós tratamos, em primeiro lugar, de caracterizar o que se passa na população matosinhense, quer para o ver como um todo, quer em termos comparativos com o que se passa nos vizinhos. Tentamos fazer um estudo com a nossa saudosa Raquel Ceruca para caracterizar até algumas doenças em especiais e tentar relacionar com equipamentos que só existem em Matosinhos e que não existem nos outros municípios, e vamos tentar ainda fazê-lo. A partir do perfil municipal de saúde, que foi traçado obviamente muito com base nos técnicos, nos profissionais da saúde pública de Matosinhos, traçamos um plano, uma estratégia municipal de saúde e um plano municipal de saúde. E o plano municipal de saúde não é um plano da ULS e da Câmara Municipal. O Plano Municipal de Saúde envolve toda a comunidade. As instituições particulares de solidariedade social não podem ficar aliadas da Estratégia Municipal de Saúde. As instituições da juventude não podem ficar aliadas. A equipa de desporto
e a empresa de desporto e todos os clubes desportivos são obviamente importantes para que nós possamos alcançar os objetivos que temos traçados. E esta visão da comunidade como um todo a participar, a decidir e contribuir para a execução dos objetivos que estão definidos é que eu penso que é altamente diferenciadora dos outros modelos. Para além de facilmente se perceber a facilidade que temos, quer do ponto de vista da decisão, ter um único interlocutor, o que foi particularmente compreensível e ficou particularmente expresso no tempo da pandemia, que eu vi os meus colegas presidentes de Câmara com grandes dificuldades para falar com o senhor delegado de saúde e depois com o presidente do ACES e depois com o hospital, porque muitas vezes essas próprias equipas não combinavam bem entre si o tipo de resposta, e nós tínhamos um único interlocutor e fazemos, na verdade, uma única equipa que nos permitiu em 4 ou 5 dias montar um hotel todo dedicado a doentes Covid ou responder com vacinação em centros montados em tempo recorde, porque somos uma única equipa e, portanto, quando há para decidir, e somos, não é a Câmara Municipal e a Unidade Local de Saúde, é toda a comunidade que faz parte do serviço, e sentimos-nos verdadeiramente em um conjunto e um bloco que pode contribuir para atingir esses objetivos, e eu penso que isso é altamente diferenciador. Mas também, se virmos ao longo da vida dos nossos cidadãos, logo muito precocemente é possível intervir e ter iniciativas que garantam, por exemplo, que todas as crianças são rastreadas e têm uma avaliação feita da sua saúde visual. Não há nenhuma criança no primeiro ciclo que não tenha as suas dificuldades visuais rastreadas e, se precisar de uns óculos ou de alguma ajuda, não a tenha gratuitamente. Toda a comunidade se organiza para isso. É impressionante quando se percebe o número de armações de óculos que as pessoas têm, de criança, que as pessoas têm guardadas em casa. Toda a gente tem a armação da sua criança guardada numa gaveta, e quando nós fazemos um apelo para que as pessoas entreguem essas armações, porque elas vão ser reutilizadas, também ficamos impressionados com o volume de bens que recebemos, e esse volume de bens é rapidamente transformado para ser devolvido à comunidade, e isto tudo é possível fazer sem mais recursos, porque uma unidade local de saúde e esta visão integrada também permite não só responder melhor às pessoas, mas utilizar menos recursos, ou com os mesmos recursos servir mais pessoas, e no momento em que se discute tanto os custos do SNS e a sua sustentabilidade, também temos de ponderar isto quando estamos a fazer essa reflexão. Mas também é muito importante sabermos que todas as crianças têm saúde oral em dia e que todas as crianças aprendem a fazer a sua higiene e que quando tenham patologias têm acesso gratuito, ora por via do cheque dentista, muitas vezes subutilizado, ora quando o cheque dentista não é suficiente, criando uma rede de parceiros, de mecenas que se disponibilizam, cada um deles no município, para receber 10 crianças que não tenham condição e que para quem o cheque dentista não é suficiente. Não é difícil montar uma rede destas. Nenhum consultório, nenhum médico se recusa a receber 10 crianças para o bono. Tem de haver organização e tem de haver iniciativa política e estimulação desta comunidade. E tudo isso é possível, não é difícil, nem é caro. Quer dizer, nós temos a nossa população do primeiro ciclo, mas como já começamos há alguns anos, já não é apenas a do primeiro ciclo, e portanto esperamos que daqui a alguns anos isso tenha efeitos até à idade adulta. Portanto, nós temos condição de ter uma população totalmente acompanhada em matéria de saúde oral, em matéria de saúde visual, mas também em matéria de saúde auditiva, e é impressionante quando temos as equipas na sala a avaliar as crianças, quantas vezes os maus resultados escolares resultam de problemas de saúde que não estavam devidamente diagnosticados. E, portanto, o sucesso escolar que Portugal tanto persegue, muitas vezes depende também deste trabalho que se faz muito precocemente com toda a comunidade escolar. Mas também na promoção de estilos saudáveis. O Dr. Xavier Barreto já nos disse que o PDM contribui para alcançarmos os objetivos em saúde, o plano de mobilidade e transportes, as ciclovias, as vias pedonais, tudo isso é decisivo para que nós o alcancemos. E para terminar, porque já vi que passei o meu tempo, mas para terminar, gabinetes de prescrição de exercício físico. Nós temos da rede pública 9 pavilhões, mas há um conjunto de instituições desportivas que têm pavilhões desportivos onde são ministradas
programas de exercício físico. Apenas exercício físico pode ser uma mera caminhada diária com acompanhamento do monitor, que referencia para o médico de família e que avalia de que forma é que esse exercício físico, ou 2 dias de natação por semana, ou determinados exercícios, impactam na vida dos seus utentes, seja eu não sou médica, desculpem se a minha terminologia não for a mais correta, mas seja na diabetes, seja em problemas de depressão, e isso faz a diferença e não custa nada. É custo zero e é melhor para as pessoas não estão a tomar medicação ou estão a tomar paralelamente a isto e ficam mais felizes. Não é um índice de avaliação da felicidade, mas é verdade que nós sentimos isto. Tudo isto se faz apenas com articulação, com decisão conjunta, com os mesmos recursos ao serviço do SNS, sobretudo ao serviço das pessoas, porque na verdade são elas que estão no centro de todo o Serviço Nacional de Saúde e é para elas que nós trabalhamos diariamente. Obrigada. Nós estamos no limite do nosso tempo, não sei se me dão mais 5, 10 minutos para passar a palavra à audiência. Pode ser? Eu antes disso queria só fazer dois comentários muito breves. Um sobre o processo de centralização e os vieses que podem ser criados por alguns municípios que têm mais poder financeiro, como a doutora referiu bem. O facto, por exemplo, de alguns municípios estarem a comprar seguros de saúde para subpopulações e os problemas de equidade que isso pode trazer. E a propósito da comparação que a doutora Luísa Salgueiro fez com outros países, eu não posso deixar de referir aqui uma experiência que tivemos há pouco tempo, há 2 ou 3 meses, estivemos num Congresso Mundial dos Hospitais em Abu Dhabi e fomos visitar aqueles que são considerados os melhores hospitais do mundo, a Cleveland Clinic, a Mayo Clinic, grandes hospitais em Abu Dhabi. E de facto aquilo é incrível, é faustoso, é uma coisa em termos tecnológicos que impressiona. Mas depois, quando começamos a fazer mais perguntas, percebemos que existiam milhões de imigrantes que estavam sem acesso, portanto estavam completamente excluídos do acesso àquela rede de saúde e àqueles hospitais. Portanto, não tinham seguro, não tinham acesso. Depois, quando começamos ainda a fazer mais perguntas sobre fluxos de doentes, percebemos, por exemplo, que eles não têm um sistema de emergência pré-hospitalar. Portanto, qualquer doente que tenha um infarto na rua fica geralmente vão por meios próprios e, portanto, fica em paragem até conseguir chegar ao hospital, com todas as consequências que isso tem. E, portanto, isto tudo para reforçar esta ideia que a doutora Luísa transmitiu, e que eu acompanho muito, que nem sempre nós conseguimos perceber o Serviço Nacional de Saúde que temos e as vantagens que temos. É verdade, é preciso muitas vezes fazermos esta comparação para percebermos exatamente o valor que temos no nosso Serviço Nacional de Saúde. Eu passaria já a palavra à assistência para que as questões que queiram colocar. Por favor, não sei se há micros que possam lá chegar. Sim, por favor. José Cavalheiro, obrigado. Eu fiquei um bocado impressionado com os números que foram apresentados aqui pelo Dr. Araújo, verificando que o país tem investido cada vez mais na saúde e, como ele próprio diz, há uma sensação de que não estamos a progredir verdadeiramente em termos de resultados. E isso deve-nos fazer refletir o que é que estará no cerne deste problema. E o problema resulta certamente de um problema de eficiência. Se nós investimos mais e os resultados não melhoram substancialmente a nível das necessidades, ou acompanhando as necessidades, provavelmente é o problema da gestão de tudo isto que está a funcionar mal. E isso remete-nos para o aspecto político da questão. Quem é que são os gestores deste país? São os políticos. Os políticos que estão no governo e na Assembleia da República vêm dos partidos. E os partidos, no meu ponto de vista, há muito tempo descolaram da realidade. Deixaram de estar junto do cidadão para saber as suas necessidades e, sobretudo, acompanhar o enorme e vertiginoso progresso científico e tecnológico que obriga a que o país vá mudando as suas estratégias, vá mudando as suas preocupações, vá mudando a sua maneira de fazer política em função daquilo que está acontecendo no terreno. E temos aqui um bom exemplo nesta sala, hoje, nesta organização, de como a política pode funcionar bem ou funcionar mal. Temos o caso de Matosinhos, eu sou suspeito porque eu vivo em Matosinhos e sou um fã do SNS e tenho as melhores
dou 5 em 5 ao Serviço Público de Saúde de Matosinhos. Posso ter uma amostra pequena, mas é a minha amostra. Mas temos a referência a como o município pode estar junto do cidadão a promover a saúde a custo zero, como se disse, se calhar pondo a correr, dando-lhe um parque, dando-lhe as condições. E depois temos, digamos, a política a nível central, em que vamos ter o Manuel Pizarro, que vem chegar a esta sala no fim da sessão, que é o que acontece atualmente nos partidos. Quando está a falar nos problemas no terreno, os políticos estão atrasados, normalmente estão atrasados, fica bem. E quando chegam, vêm explicar às populações quais são os problemas que as populações têm e quais são as soluções que eles políticos têm para esses problemas. Resultado, nós temos uma evolução muito rápida, precisávamos ter um sistema de controle fino que respondesse, tivesse um feedback para cada uma das novas situações que vão sendo geradas, e com o nosso sistema político atual, centrado em partidos que criaram uma corte, que criaram uma clientela, que estão virados para si próprios, em que a progressão dentro do partido passou a depender mais do contacto com a hierarquia, com a base, tudo isso levou a um desfazamento do nosso sistema de controle. E, portanto, nós precisaríamos de mudar a política, a maneira de fazer política, e provavelmente o nosso esquema atual de monopólio entregue aos partidos, metendo mais associações e mais gente que esteja no terreno, para termos um feedback adequado, termos um controle e, no fundo, aumentarmos a eficiência. Muito obrigado. Obrigado. Se a professora Ana me permitir, nós se calhar podíamos só mais uma pergunta, se for muito sucinta, só mais uma, temos tempo para mais uma, pode ser a jovem que está, isso, por favor, e depois respondíamos em conjunto às duas questões, pode ser, professora? Muito rápido. Vou ser muito rápida, Cláudia Carvalho. É um privilégio estar aqui. Eu lembro-me muito bem das aulas do professor Manuel Severino Simões e, portanto, ainda hoje, quando tento transmitir também algum ensinamento aos mais novos, as 3 gavetas das patologias é sempre um armário que eu ainda tenho muito, muito presente. Assim, muito brevemente, eu sou infecciologista, nascida e criada no São João, e agora a tentar, numa primeira infância, um serviço de infecciologia no Hospital de Braga, e lido depois com, o resume-se tudo a leaks e leques, não é? E é assim que os hospitais estão, na verdade, a ser avaliados. A leak e a leque, as listas de espera de consultas e de inscritos em cirurgia. Eu acho que, e inspirada por aquilo que eu vi também hoje neste painel, nós precisamos ter aqui as letras todas e, portanto, precisamos de pôr aqui a LAC, eu diria que era a lista de atividade académica e científica, precisávamos de ter a LOC, que é a lista do outcome clínico, aquilo que fazemos, a avaliação, para não ser só a quantidade, mas sim a qualidade que fazemos, e a LUC com o H do humanismo, que é como é que nós estamos a fazer, portanto, a quantidade, a qualidade e o processo, não aqui o processo inglório de preencher papéis, mas sim a forma como fazemos. E se esses indicadores forem de facto aqueles que os hospitais tiverem que cumprir, toda a cascata depois vai orientar-se também nesse sentido de mudança. Obrigada. Muito obrigado. Eu diria que as questões que colocaram foram mais comentários do que questões, e portanto, se concordassem, eu acho que não há necessidade de respondermos, até porque estamos em cima do tempo. Queria agradecer muito aos nossos convidados. Também a importância de lavar os dentes. Lavar os dentes. Queria agradecer muito aos nossos convidados, foi um gosto ouvir-vos, como sempre. E certamente esta discussão continuará em próximas sessões. Muito obrigado mais uma vez, muito obrigado a todos. Até já. Muito obrigado.